que ter esfregadinha na mão. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, o quarteto fantástico da fisioterapia. Cássio Siqueira, Franco Chamou, Rafael Teles e Cris. Os bastidores. Qual é o sobrenome da Cris? Petra Vícios. Eu falei Petra, mas eu não sei se está correto. Petra. Tá bom. E estamos aqui para falar sobre a marcha, seguindo aí os episódios que já vieram desvendando, estamos desvendando aos poucos todos funcionalidade humana, indo de movimentos ainda a princípio básicos e fundamentais. Todos os movimentos são fundamentais, mas esses são os mais básicos, os mais fundamentais. Para quem sabe futuramente falar sobre o que a gente pode abordar futuramente, a gente vai chegar em coisas mais complexas, cada vez mais específicas, de repente, né? Avaliar a marcha atlética. Já foi também, né? Já falamos. Avaliar o tiro com arco, já falamos também. Só não com esse nome específico, né, de tema, mas... Bom, bora lá, falar sobre a marcha. Antes de falar sobre a marcha, tem um comunicado aqui que eu tô tentando fazer a cada episódio, e sempre que chega no fim... Aí acaba em alto e bom tom, aí eu falo, não, calma aí, deixa acabar desse jeito, no momento certo eu vou... Vamos começar agora. Eu vou fazer, então vamos começar hoje com um relato bom aqui. Renan Calori, ele tá com a clínica dele e chamou uma fisioterapeuta para trabalhar lá com ele. Ela é formada na USP Ribeirão, se eu não me engano, e o nome dela é Georgia, se eu não me engano. Tô sabendo, né? Uhum. E o Renan, querendo aproximar ela com a visão da reeducação, começou a indicar o nosso podcast para ela ouvir. E o podcast está sendo ponto de discussão de vários momentos ali, vários temas, vários encontros que eles têm, e abordando funcionalidade. E vira e mexe o Renan fala, pô, discutimos isso. E aí manda ela ouvindo, né? Tipo, fala, tô ouvindo tal episódio, vamos discutir isso. Então, você que tem sua clínica, tá querendo aí que o pessoal discuta, aprenda, passa o Movimento em Foco, passa o link e bora fazer com que mais pessoas tenham contato com isso que a gente produz aqui. É isso, educação continuada by Movimento em Foco. Tem muito conteúdo, hein? E de graça. E é Georgia? Georgia. Beijo, Georgia. O Franco acabou de expor que o Renan... entrega suas conversas com ele. Toma cuidado com o que você fala. É isso aí, conteúdo gratuito. Quem sabe um dia, Jorge, você não senta aqui para conversar com a gente sobre essa jornada de educação, né, de treinamento, ouvindo a gente. Sim. E é legal porque parece que realmente está sendo algo útil lá. Então... Se você tem uma história parecida, compartilha com a gente que a gente gosta de ouvir, né? É legal saber o impacto que você está tendo além do que a gente está fazendo aqui, né? A gente não sabe onde isso vai parar. E na hora que descobre, é às vezes bem surpreendente. Né? Muito legal o relato mesmo. Bom, bora lá, desvendar a marcha. E aí, marcha, pô, talvez... Começamos definindo e... podemos definir e mostrar a importância da marcha, né? Enfim, a marcha, no final das contas, acho que representa autonomia, né? Para muita gente, né? Então, a pessoa consegue se deslocar, sair de casa, ir para locais próximos, em uma padaria, num mercado, lugares longe, né? Subiu a Concagua, que aí... Enfim, né? Não depende só da marcha, mas enfim. Então, realmente, pô, das funções que traduzem bastante a autonomia, né? Boa, foi bonito isso. Né? E a gente não vai discutir só a marcha num plano reto, então a gente vai acabar discutindo uma subida de escada, uma subida de aclives, descidas. Então, acho que para contextualizar, vale entender a importância dela. Você queria começar por definição, Vamos né? Definir. Posso colocar algumas definições aqui que eu já ouvi que, cara, foram muito boas. Uma primeira que foi chocante, assim, pra mim, que é
A marcha é a capacidade de você levar seu cérebro para passear. Tipo, porra, eu falo, é isso, né? Você levar ele para descobrir o mundo, legal. Interessante. Já traz muita informação ainda. Legal, e você ouviu da onde? Não lembro, cara. Boa. Eu acho que foi aquele cara do Stop Chasing Pain, lembra? Lembro. Perry Nixon? Acho que é isso. Eu acho que foi. Faz bastante tempo, mas foi algo assim, bem disruptivo, assim, né? E uma outra coisa que eu já ouvi, que aí não é uma definição de marcha, mas é que a marcha, em grande parte, define o que é o ser humano. E aí foi em algum livro que estava falando sobre evolução, e aí fala, outros vários animais têm a capacidade de adotar bipedestação e deambular e marchar, mas a grande diferença é que o ser humano tem a marcha como a forma preferencial de deslocamento. Então essa seria uma das características que ajudam a definir o que é o ser humano. Então, só para falar do peso, da importância que ela tem pra gente. Bacana. Bom demais. Eu ia para a definição mais... Eu sei. Né? Mas Cinesiológica. da coisa, né? E foi legal começar por essa importância mais subjetiva da marcha, né? E do ponto de vista funcional, do ponto de vista de controle, a gente está falando de uma sustentação, uma locomoção, uma atividade de locomoção que é feita na postura em pé, ortostática, e que o corpo se desloca no espaço através da propulsão alternada dos membros inferiores. Então, nessa série Desvendando o Movimento, a gente vem fazendo isso, né? Definindo o que é essa tarefa. Sempre interessa para a gente a forma de sustentação e a ação que cumpre o objetivo. Então, do ponto de vista funcional, a marcha é, a partir da postura em pé, se deslocar no espaço através da propulsão alternada dos membros inferiores. E isso mostra para a gente no que a gente tem que prestar atenção, o que o sistema nervoso está cumprindo de tarefa e o que deve ser avaliado e o que deve ser corrigido, onde que os comandos podem entrar. Então, por isso a importância dessa definição. E agora que marcha está definida, então, como uma locomoção que é feita através da propulsão dos membros inferiores. Para onde vamos? Para onde vamos? Começo da marcha? Como se adquire a marcha? Pode ser desenvolvimento da marcha, né? Talvez. Lembrando que a nossa meta aqui hoje é falar da marcha do ponto de vista funcional e provavelmente a gente vai puxar para coisas musculoesqueléticas, né? A marcha é muito estudada pelo pessoal da neuro, pacientes com doença neurológica vão ter muito problemas relacionados à marcha, mas não é muito nosso foco tratar disso, correto? Eu acho que pode seguir essa linha, porque em algum momento a gente vai percorrer aquele caminho de falar o que garante a sustentação unipodal, o que garante a propulsão, mas acho que não é para agora ainda. Pode ir? Bom, então, como que se adquire a marcha, né? Acho que é interessante a gente saber que a marcha, o padrão de troca de passadas é um padrão inato, já nasce com a gente numa circuitaria medular que faz esse movimento cíclico de perna direita, perna esquerda, direita, esquerda. Então, o recém-nascido já tem o tal do reflexo de marcha automática. Se você sustenta nas suas mãos esse bebê e passa com ele sobre uma superfície, ele vai trocar passos. Então, isso desde idades muito precoces, esse reflexo já aparece. Extensão e flexão alternadas, né? Então, essa troca de passos já é inata, reflexa. Na verdade, é um tipo de movimento que se chama movimento automático, né? Que ele tem início e... Aliás, nessa fase é reflexo de fato, mas o reflexo dispara esse movimento cíclico. E por que o recém-nascido não anda? Por que o bebê não anda, já que ele consegue trocar passos? Justamente porque não se sustenta. Né? Se você sustenta ele e faz o movimento por ele, ele troca passo. Mas ele só vai começar a andar de fato lá por volta de 1 ano de idade, quando ele adquire a sustentação ortostática. Né? Então, por isso até que a gente define qualquer tarefa funcional com essa ordem hierárquica. Como se sustenta, e a sustentação precede a ação, depois qual é a ação que executa, que cumpre o objetivo.
Então a criança precisa ir desenvolvendo a sua sustentação e a partir do momento que ela é capaz de sustentar em pé, aí a locomoção, a troca de passos já vem fácil. E tem um ponto interessante nesse próprio reflexo, né? Que não é porque você coloca a criança em cima da superfície e desliza ela ali levando e ela vai tocando o pé que ela vai evocar o reflexo. Só vai conseguir se você colocar um apoio um pouco preferencial para um dos lados. Então, se a carga estiver simétrica, não evoca. E se você pendular o corpo à frente, porque se você deixa o peso ali mais em retropé, também não evoca o reflexo. Então, era bem engraçado, às vezes, na experiência lá, que foi muito breve, mas no estágio da Cacá, lá no berçário, você tentando evocar, aí você vendo que, difícil pra caramba, não tá conseguindo, e às vezes um toquezinho que você coloca ali o bebê em projeção anterior, joga o peso mais para uma perna, aí já começa a evocar essa circuitaria. E que talvez isso tenha ligação com tudo que a gente vai falar lá para frente, que são pré-requisitos para você ter uma boa locomoção, um bom deslocamento durante a marcha, né? Mas guarda esse daí. Dá vontade de falar já. Que é isso, realmente... E um dos temas de estudo a respeito da marcha é a iniciação à marcha. Então, coisa que vai acometer pacientes neurológicos, pacientes idosos, às vezes com doenças reumáticas, essa dificuldade de iniciar a marcha, isso é um tema de estudo que tem muito a ver com isso que o Franco já adiantou. Bom, e aí a criança passa por essa fase de muito treino de sustentação, aprende a engatinhar, controle de cinturas. A partir do momento que ela fica de pé, apoiada em alguma coisa, ela já troca passos apoiando e vai parecer o tirar a rodinha da bicicleta, né? Quando ela está caminhando, apoiando em alguma coisa e toma a primeira coragem de andar sem se apoiar. E aí, já linkando com isso que o Franco falou, tudo nasce da intenção de chegar em algum lugar. A criança não vai sair andando aleatoriamente. Ela está apoiada no sofá de casa e, de repente, a mãe está do outro lado chamando ela. E aí, no desejo de chegar até a mãe, ela se aventura a jogar o corpo à frente e as pernas vão empurrando ela na direção da mãe. Então, acho que uma coisa fundamental é que a locomoção, a marcha, nasce do desejo de chegar em algum lugar. E de levar o cérebro para passear, né, chegar no alto da Aconcagua. Então, sempre não existe marcha se não houver o desejo de chegar em algum lugar. Essa própria frase grava isso, né? Por que você quer levar o cérebro para passear? Porque tem alguma coisa em outro lugar que não é aqui que ele está interessado. Então, tem uma motivação primária que é o conhecer, que é o desbravar, é o interagir com o meio, né? E dentro do que você falou aí, voltando para a parte lá do desenvolvimento da neuro, a aquisição da sustentação ela tem uma hierarquia, né? Ela vai passando por uma fase maturacional que a gente sabe que tem uma tendência crânio-caudal, né? Então, primeiro o bebezinho vai ganhando esse tônus mais relacionado ao controle da cabeça, e depois controle de cintura escapular, conseguindo apoiar um pouquinho ali a mão no solo e liberar mais o peito, até que daqui a pouquinho está sentado, mas com apoio, daqui a pouco sentado sem apoio, e assim vai verticalizando. E conforme ele vai adquirindo isso e ganhando cada vez mais controle e associação com o tônus extensor, né, vai liberando mais graus de liberdade para ele poder desbravar o mundo. E conforme libera mais graus de liberdade, é um desafio cada vez maior. Você tem mais combinações ali para dar errado também. Então, é um looping que ganha liberdade, mas tem que ter um refinamento de controle para dar conta de interagir com essa liberdade e não ficar simplesmente um movimento estabacado que não dê resultado algum. E eu não tenho visto muito presencialmente meu sobrinho, mas vendo vídeo, coisa do tipo, é mó barato. Eu fico imaginando você ao longo desses anos, 2 aninhos aí
Luísa, vendo essa aquisição acontecer em tempo real, o quanto que é vivo o negócio, porque você vê que é muito rápido a passagem de um estágio para o outro, né? Muito rápido. E no caso da Luísa com pais que estimulam, eu acho que foi mais rápido ainda e talvez com menos... Menos atrito ali. Com cada fase chegando já com mais controle. Então, desde cedo, estimulei estabilidade central, tudo com tranquilidade, aquela coisa assim, não é parar para fazer exercício com ela, né? Mas é aproveitar as oportunidades e ir estimulando. Então, desde sempre, ela foi treinada a se sustentar bem, já foi treinada a realizar uma marcha com bom apoio. Então, logo ela já saiu andando, né? O leigo olha e fala, nossa, ela é firminha, né? E aí, justamente por ser firminha, por conseguir se sustentar bem, a marcha já veio logo com bastante autonomia, com independência. E hoje chega ao ponto de a locomoção está muito fácil. É interessante que está chegando uma fase para ela, não sei se isso, né, vem mais precoce em outras crianças, mas ela está numa fase de escalada, então tá fácil de subir nas coisas. Aparece em cima da mesa, aparece. Toma cuidado. Tá em cima da mesa. E curtindo, assim, adora escalar, subir nas coisas. Mas marcha. E aí? Não, ia adicionar só uma coisa ao que foi falado. Você deu o exemplo, né? Chega um dado momento que a criança, por motivação, se aventura em tirar a mão do sofá e ir até a mãe andando, né? E nisso, um sistema constante de calibragem, né? Nas primeiras vezes, projetou demais para frente. Bum, vai pôr as duas mãos no chão, joelhinho no chão, vai chorar. E aí, nas próximas vezes, o sistema vai entender que aquela quantidade de projeção foi demais. Daqui a pouco tenta arrumar, e arruma demais para trás, aí cai de bunda. E nisso o sistema vai calibrando, né? É até um motivo pelo qual acho que a gente já deve ter trazido algum episódio aqui, acho que algum papo com alguém, assim, o lance de que tem que deixar acontecer as quedas mesmo, com algum grau de segurança. A gente gravou sobre errando que se aprende. Exatamente, assim. exatamente. Então, é para deixar acontecer mesmo com algum grau de segurança, claro, porque se for ficar colocando proteção a cada nova queda, a calibragem vai ter falhas, erros, né? Vai achar que tudo bem projetar demais ou tudo bem posteriorizar o centro de massa demais também. Na verdade, né? Você vai alimentando riscos, Você vai alimentando riscos, exato. E isso é aquela calibragem do conhecido cone de estabilidade, né? Até onde você pode ir para frente, até onde você pode ir para o lado. Então, o sistema vai aprendendo qual que é o cone que o corpo pode oscilar sem perder o equilíbrio. E isso só acontece testando o limite, né? Opa, a partir daqui caiu, não vai tanto. Ou se eu for tanto, eu tenho que compensar de tal forma. O corpo vai aprendendo esses ajustes. E a gente está falando, parece que essa é uma coisa que acontece ali pontualmente, e uma vez que reconheci qual é o cone de estabilidade, acabou. Vira a página, não existe mais. E, na verdade, é uma constante. Quem nunca tomou um porre no outro dia, acordou meio breaco ainda, meio de ressaca, e já viu que a estabilidade estava meio atrapalhada, né? Opa, aí é calcular para aquele cenário de embriaguez. Opa, o cone de estabilidade precisa... Qual que é o cone reduzir. de estabilidade? Então, ou ele reduz e eu evito oscilações, ou eu aumento tudo que eu posso na minha base de apoio. E, cara, aí, nerd que sou, várias vezes eu me peguei abrindo base lateral, coisa que naturalmente não acontece. Pezinho ali 10 para as 2, né? Todo mundo fala. Aí você fala, opa, ontem peguei pesado, né? Então, isso vai acontecendo. E aí é claro que a gente pode pegar situações mais bizarras, né, do ponto de vista. E eu estou falando uma mudança sutil por conta de algo pontual, mas, pô, alguém que perdeu a sensibilidade, igual o paciente que a gente estava conversando aqui, tá com déficit sensorial periférico em membros inferiores. Pô,
confiança que ele vai ter de usar região plantar lá vai alterar o quanto que ele consegue interagir e corrigir essas oscilações. Então, vai mudar o comportamento dele. Então, é algo que vai sendo trabalhado e refinado ao longo de toda a vida, dependendo de cada nova informação que a gente vai ter. E é dinâmico, né? O cone de estabilidade é um quando você está em pé quieto, mas é outro se você está de salto alto, é outro se você está de crocs, é outro se você está segurando uma mochila, uma bolsa no braço. Se você está no metrô, perto de frear. Então mudou o cenário, pouquinho o contexto. Vai mudar o cone de estabilidade. Isso me fez lembrar, não tem muito a ver com o assunto, mas tem também, aqueles brinquedos de parque de diversão que parece um pandeiro que ele fica girando assim. Aí o pessoal no canto assim dele tem um pandeiro que chacoalha, mas tem um que ele fica rodando só, ele fica girando e ele não dá tantos chacoalhões, mas ele vai rodando e vai invertendo um pouco o eixo assim. Então as pessoas estão no canto meio que sofrendo essa ação da aceleração contra a parede e um cara que aparentemente é um japa, um funcionário do parque, provavelmente está lá todo mortal, dia né? dando mortal, assim, entendendo muito bem a dinâmica de equilíbrio ali e Já o quanto que ele como calcular o salto e né, dependendo de onde ele tá no brinquedo, um salto para cima é um salto de 2 metros, né, entendeu? Sem muito esforço, né? Enfim. É aquele negócio que se ele errar um pouquinho, ele cai para fora do brinquedo. Né? A gente já tá falando de salto aqui, mas vamos voltar à marcha, então. Vamos começar a desvendar, então, do ponto de vista cinesiológico mesmo, acho que as fases da marcha, as demandas, né? Então, acho que a principal delas aí foi citada. A pré-requisito para se deslocar para frente é se sustentar em pé primeiro, né? E aí, vamos lá, vamos passar para as fases. Quer falar ou eu falo? Pode ir. Posso ir? Acho que realmente é esse o ponto. O pré-requisito é sustentação ortostática. Num primeiro momento bípede antes de iniciar, e você vai ter aquele dilema sempre de manter a projeção da força-peso nos limites ali da base de apoio. E aí você já tem uma dinâmica de forças que tem que se equilibrar. Então, a força-peso com a força de reação do solo, mantendo esse cone de estabilidade que a gente tanto falou. Enquanto estiver dentro desse limite, bacana, vai dar tudo certo, você vai se manter de pé. Quando fugir desse limite, você vai precisar de estratégias de correção. E aí acho que o primeiro ponto, antes de falar de quem são os músculos envolvidos na sustentação, acho que vale a pena entender quem reconhece o limite, né? E aí a gente está falando de sensorial, que acho que talvez seja um ponto que a gente falou muito pouco nos outros desvendando, né? E aí é um conjunto de sensores que a gente vai ter que vão dar essa informação de verticalidade e manutenção da postura ortostática. Você vai precisar de informações que venham da superfície que você interage, então o pé coletando um pouco dessas informações, tanto com esteroceptores ali cutâneos e a parte mais profunda também envolvida nisso, né? Para dar o reconhecimento de para onde o peso está indo, onde que eu sinto carga, qual perna que tem mais ou menos apoio. Então, tudo isso vai ser importante. Grau de angulação e tensionamento de músculo, grau de movimentação em cada articulação, mas principalmente vindo lá da periferia. Então, esse é um conjunto importante. Um outro conjunto vai ser de informações da cabeça, né? E aí, as informações da cabeça, a gente vai ter tanto o labirinto dando informação de posicionamento da cabeça, mas de influência da gravidade no corpo. E aí eles vão ter uma relação bem importante com visão e o labirinto com o próprio posicionamento da cabeça em relação ao corpo. Então, a gente vai ter sensores importantes a nível de pescoço para mostrar como que está a relação cabeça-tronco, para a gente saber se a informação que eu estou recebendo da minha cabeça posicionada, ela diz só respeito à cabeça ou ela diz respeito ao conjunto cabeça-corpo, né? Para eu saber que tipo de ajuste
vai ser necessário. E aí, sem entrar em muitos detalhes, vai ter uma entrada dessas informações vinda da periferia, lá dos pés, vindo de labirinto, vindo de visão, dando a informação se você está parado, está estável, está em deslocamento. E essas informações podem ser mais consoantes que falam? Elas podem trazer mais da mesma informação, ou elas podem ser mais conflitantes e serem meio, parece que você está parado, parece que você está mexendo. E aí vai acontecendo um processo de repesagem sobre aquilo para te ajudar a tomar decisões em relação a o que fazer para manter ou restabelecer sua estabilidade. Acho que esse é o primeiro ponto de partida. E aí, dado esse reconhecimento, você vai tomar ações, e aí essas ações a gente pode falar da musculatura. E acho que legal se foi por esse caminho. O sistema faz um cálculo de um pouco da projeção da cabeça do centro de massa sobre a base. E né, a gente estava falando que o pré-requisito é se sustentar em pé, mas se eu estou em pé, com o corpo verticalizado e com centro de massa entre os dois pés, no meio da base, essa não é uma posição que eu começo a andar. Essa é uma posição para ficar parado. Uhum. Para eu começar a andar, eu preciso partir desse desejo de chegar em algum lugar. E nesse desejo de chegar em algum lugar, eu já quebro essa relação de equilíbrio da verticalidade da cabeça, do tronco em relação à base. Eu preciso quebrar isso projetando o corpo à frente. Levando o cérebro para passear. Levando o cérebro para passear. E esse levar à frente também não é exclusivamente à frente. Então, considerando que o peso está lá entre os dois pés, não é simplesmente andar para frente e o peso continuar na metade do caminho entre os dois pés. A gente chegando no reflexo lá da criança. Então, para começar a andar, você precisa jogar o peso para frente, mas precisa selecionar uma primeira perna de apoio. Só quando você tem uma perna de apoio, a outra se libera para fazer oscilação. E aí, no reflexo de marcha que a gente tinha falado lá atrás, ele é muito semelhante ao reflexo de extensão cruzada, que é quando eu estendo uma das pernas, eu faço uma tríplice extensão numa das pernas, a outra vem com uma facilitação para a tríplice flexão. Então, esse caminho é em duas vias, né? Se você fizer uma tríplice flexão numa das pernas, a outra vai facilitar uma tríplice extensão. Então, a partir do momento que você desloca o peso para a esquerda e para frente, a esquerda vai ser a perna de apoio, ela vai te dar sustentação e ela vai te propulsionar. Então, a marcha se inicia pela propulsão da perna de apoio e não por levar a perna de balanço à frente. Uhum. Então, a partir do momento que você vem deslocando o peso sobre a perna de apoio, essa perna que estava fazendo cerca de 50% da força de sustentação, ela tem que começar a fazer 100%. Então, vai ter que, gradualmente, conforme o peso vai sendo distribuído em cima dessa perna, essa perna tem que responder dando a sustentação necessária. E aí o peso projetando para frente sobre a perna esquerda, essa perna agora está numa condição de apoio unipodal, pronta para te empurrar para frente. Quando você estende a perna de apoio, empurra o chão para trás, por essa via reflexa, a perna de oscilação vai para frente. E aí, então, a ação que o sistema está cumprindo é propulsão, empurrar o chão para trás. A perna de oscilação ela vai para frente puramente por via reflexa. Não pense nessa perna. Pense na perna que está empurrando o chão para trás. Essa é a ação. Então, aí já tem várias deixas. Se você vai instruir um paciente a realizar uma marcha, não dê comando para ele de leve a perna à frente. E é o que a físio classicamente faz, né? Mas não tem que focar no... Toca Ataque o calcanhar primeiro. Fase de contato total. O treino... Toe off. O treino clássico de marcha na fisioterapia ocorre numa barra paralela, então o paciente segurando em corrimãos ou corrimões. Corrimãos. Já tinha acertado. E aí o comando do fisioterapeuta classicamente tira o pé do chão, dobra a perna, leva a perna à frente, apoia o calcanhar, transfere o peso. E essa não tem nada a ver com a marcha que a gente acabou de definir, que é sustentação e propulsão. Uhum. E cara, só enquanto você foi falando todo esse efeito de
pegar ali o peso distribuído em 2 apoios, começar a colocar em uma perna, vamos supor que seja o esquerdo, você vai começar a fazer carga ali no membro inferior esquerdo. E combinando isso com o vetor anterior, né, projetando o corpo à frente, então vamos pensar lá na parte sensorial só do pé mesmo, né? Você está com ponto de pressão distribuído ao longo de 2 pés, então 50% do peso para cada lado, então você tem um certo nível de pressão plantar na sola esquerda. Na hora que você projeta, já vai aumentando. Então, conforme vai aumentando, entra mais informação de, precisamos de mais ação extensora nesse membro inferior, senão a gente vai ceder. Né? Ou seja, tem mais carga, você precisa de mais reatividade para sustentar essa carga. E aí não só tem mais carga, de maneira geral no membro inferior, mas cada vez mais essa carga está chegando na frente. Então você precisa de mais ação, de pressão da ponta do pé para suportar essa carga. Então só isso já vai solicitando mais a participação ali de tríceps sural e que vai participar com uma chamada extensora de toda a cadeia extensora, né, cadeia posterior. Claro, se a gente estiver partindo do pressuposto que a pessoa está fazendo com um alinhamento adequado lá para cima. Até que chega um momento que esse centro de massa está tão para frente que essa pressão naturalmente vai criar um vetor que é anterior se você não brecar antes esse deslocamento do centro, né? E aí, se você não ficar só na isometria, se não travar, né? Que aí você bloqueia, ele volta posteriormente. Uma ação concêntrica com essa projeção. Isso. Gerou deslocamento. Então é simplesmente deixar que o centro de massa vá de maneira controlada e você vai dosando a força de propulsão ali em antepé até que faz o início do passo. Aí o que vai acontecer do outro lado é a oportunidade do sistema nervoso colocar a outra perna para se sustentar em uma nova posição. Então é isso. Nada diferente disso e repetir o ciclo. Pronto, e acabou. Agora repete, incansavelmente. Então envolve sempre esse posicionamento de uma nova base para uma nova posição do centro de massa que está sempre um pouquinho para frente e você está vendo, no fim das contas, deslocamento, né? Um passo após o outro, deslocamento espacial. Numa série temporal ampla, que vai parecer que é algo linear e dinâmico com poucas alterações, mas tem uma certa oscilação do centro de massa, mas que vale frisar que isso que a gente está trazendo detalhado é para ser diminuto, não é para ser algo chamativo, não é para você ver a pessoa balançando de um lado para o outro. São pequenos ajustes. Putz, eu ia para um caminho, agora parece que eu vou para outro. Isso que o Franco falou é bem legal. Então, conforme vai jogando o peso para frente, a partir do momento que o centro de massa passa à frente do centro de pressão, então, né, o peso do seu corpo está um pouco à frente de onde tem pressão no pé, naturalmente seu corpo já começa a se deslocar para frente. Então, tem uma parte dessa propulsão que ela é meio passiva, que é só de jogar o corpo para frente, seu corpo, né, deitou um pouco o corpo para frente nessa intenção disso, seu corpo já começa a andar para frente. Você só precisa ter sustentação nessa perna de apoio enquanto o seu peso vai se deslocando à frente. E o pé é o elemento que empurra o chão no final das contas. Só que importa onde o pé está em relação ao corpo. Se o pé está embaixo de você e te empurra o chão, você vai para o alto. Então, se você quer ir para frente, você primeiro precisa deixar o seu corpo avançar em relação ao pé, mas é importante que não seja um avanço passivo, né? Só deixar o peso cair, mas conforme o peso vai indo à frente, fazer igual o Franco acabou de dizer, que o centro de massa vai indo para frente, isso vai sinalizando para o sistema que precisa de mais sustentação ali antepé. Então, vai gerando esse controle de sustentação conforme o peso anda à frente. E a partir do momento que o corpo está à frente do pé, esse pé já consegue empurrar o chão para trás e te mover à frente. Aí, enquanto isso, a perna de oscilação, ela está oscilando automaticamente, reflexamente, dentro dessa circuitaria neural que, se o sistema está fazendo propulsão de uma, a outra naturalmente vai à frente. Quando ela chega ao chão, na marcha, ela vai chegar ao chão numa fase de duplo apoio ainda, então ela vai tocar o chão antes da perna de propulsão ter terminado de empurrar e ter saído do chão. Então vai ter esse momento de fase de duplo apoio. E nesse momento, pré-contato, antes da perna de oscilação chegar ao chão, ela já tem que começar a fazer uma força de empurrar o chão para baixo. Então os músculos sustentadores são pré-ativados.
E aí então vai ter esse momento de duplo apoio, em que o centro de massa ainda está entre o pé da frente e o pé de trás. Numa marcha ideal, o pé de trás vai empurrando o corpo à frente e ele sai do chão a hora que o peso do corpo já está sobre o pé da frente. Então você tem uma fase de duplo apoio em que o peso ainda está para trás, mas quando o pé de trás termina de empurrar, o peso do seu corpo já chegou sobre o pé de apoio. E aí o ciclo se repete. Bom, eu tenho 7 caminhos na minha cabeça para eu ir. Escolha um. E você sempre vai ficar frustrado porque a chance de você errar é 6 em 1. Cara, eu acho que, na verdade, então eu vou voltar um pouquinho. E para iniciação à marcha, a gente estava falando que precisa deslocar o peso para frente e para o lado. Você, fisioterapeuta, que está lidando com um paciente idoso, ou aquele paciente que ficou acamado por um tempo, aquele paciente que fez uma cirurgia ortopédica e está fazendo os seus primeiros passos, aquele paciente que você quer levantar da cadeira e começar um treino de marcha com ele. Faça isso que o Franco falou que funciona com os bebês. A marcha automática não acontece se você mantém o corpo verticalizado e o peso distribuído igualmente entre os 2 pés. Você precisa jogar para frente e dar preferência por um pé de apoio. Se você está com um paciente com base simétrica, peso bem distribuído entre os 2 pés, à sua frente, e você quer estimular ele a andar puxando ele para frente, você está gerando um estímulo de queda para esse paciente. A sensação dele não é vou começar a andar, a sensação dele é eu vou cair. Tenho que frear. Tenho que frear. E aí o paciente freia e você briga com ele e você não vai gerar uma boa marcha assim. Quer estimular seu paciente a começar a dar os primeiros passos, a sair dessa inércia? Transfere o peso dele para uma das pernas, projeta um pouquinho à frente e esse cara vai andar naturalmente, sem você precisar ficar dando comando perna direita e perna esquerda ou sem ficar brigando com ele. Não puxa esse cara só para frente. Acho que esse é uma primeira dica. E assim importante. A Cris já tem o primeiro corte aí desenhado. Perfeito. Não, acho que é bem por aí mesmo, cara. Você já antecipou muita coisa. E acho que a gente pode aproveitar o exemplo que você deu e dar exemplo prático. Então, cara, o posicionamento de você ficar na frente segurando e puxando o paciente pela mão não vai ser a melhor opção. Na verdade, quase sempre vai ser mais interessante você estar posterior ao paciente, meio lateralizado, podendo ver e agir em relação a ele, em um posicionamento básico que te dê ação para agir onde está a maior parte da massa dele, ou conduzindo ou segurando esse cara. Mão ali na região da pelve, super ajuda. E aí, algumas coisas, dicas simples que eu gosto de usar e que pode já antecipar todos esses elementos que a gente está destacando. Um colchonetezinho bem fininho ou algum estímulo para o cara pisar em cima e obrigar ele a pressionar antepé, já vai antecipar essa resposta. Ele vai ter que jogar a carga ali. Fazer um exercício de, fulano de tal, seu peso está 50% de cada lado, certo? Vamos jogando o peso mais de um lado, 60-40, 70-30, até chegar no 100%, nem precisa tirar ainda. Para ir dando esse domínio da pessoa primeiro reconhecer que ela tem que suportar o peso, sentir essa carga, sustentar, para depois ela tomar a ação, porque é bem comum você ver aquela pessoa que está tentando tirar o pé e nem está suportando o peso do outro lado. É aquela pessoa que tira receosa falando, vou cair, e vai cair. Porque enquanto não suportar o peso do outro lado, tirar ali vai ser um risco, porque você está perdendo base sem ter sustentação antes. Então, adquire essa sustentação, coloca a pressão em antepé e aí depois vai tentando progredir. Fez isso, vai ficar cada vez mais natural. Faz lembrar esse tipo de estímulo, de comando, faz lembrar aqueles exercícios de equilíbrio em que o físio está vendo o paciente tentar se equilibrar, a pessoa fica 5 segundos, aí a pessoa fica toda desequilibrada e volta rápido, o pé no chão. Agora fica 10, aí também fica todo desequilibrado e volta rápido o pé no chão. Não. Então aprende a sustentar primeiro de um dos lados, transferir peso para o lado e para frente, que é o que vai exigir a corrida em cada uma das
dos apoios para, beleza, agora tá bem equilibrado, dá para ficar equilibrado quando o tempo precisar, né? E o Franco estava dizendo, né, joga o seu peso para um lado, importante que o comando seja sustenta seu peso num lado, cresce sobre, então vamos jogar o peso para a esquerda, cresce sobre a perna esquerda, agora cresce sobre a perna direita, porque não é uma questão passiva de só jogar o peso sobre uma perna, é questão ativa de sustentar o peso, empurrar o chão para baixo para sustentar o peso nessa perna. E pensar em formas de facilitar isso, né? Se você quer que eles faça essa força de sustentação e você por algum motivo entende que talvez não vá ser tão fácil ele fazer isso logo em pé, facilitar isso em demandas mais baixas também, né? Exigir esse contato com a ação de empurrar para baixo e para o lado, enfim. São estratégias que, no fim das contas, podem ser trazidas para o paciente até de forma bem consciente. Olha, isso daqui você vai utilizar em pé logo mais. Legal. E aí, vou puxar para o lado da perna de oscilação, que estava dizendo que se você está sustentando bem, propulsionando com a perna de apoio, a perna de oscilação vai para frente por uma ação reflexa, automática. E as duas pernas, elas são espelhadas no sistema nervoso, elas vão se mover no mesmo plano. A circuitaria medular dos membros inferiores foi desenhada para fazer isso, uma perna vai espelhar com a outra. Então, se você sustenta bem, de forma alinhada e estável na perna de apoio e projeta o corpo à frente, a perna de oscilação vai para frente. Se você sustenta na perna esquerda e empurra o chão numa diagonal para trás e para o lado, a perna de oscilação ela vai para frente e para o lado. Então, sempre no mesmo plano. Se eu estou com a perna esquerda de sustentação, empurro para o lado, a perna direita vai para o lado, no mesmo plano. Sempre, sempre, em qualquer condição, as duas pernas vão trabalhar espelhadas no mesmo plano. Você que está em casa quer fazer um teste, dá um passo à frente, empurra o chão para trás com a sua perna esquerda. Então, a perna esquerda vai empurrar o chão bem linear para trás. E a perna direita que está indo à frente, tenta botar ela para o lado. Vê se você vai conseguir. Isso só vai ser possível se você assumir uma queda. O seu sistema nervoso, naturalmente, se você empurrar o chão para trás com a perna esquerda, o seu sistema nervoso naturalmente vai fazer a sua perna direita ir para frente. Você só vai conseguir quebrar essa programação e jogar a sua perna para o lado se você aceitar a queda. E para que eu estou dizendo tudo isso? Numa tarefa como a marcha, em que a ação é locomoção, a ação é empurrar o chão para trás. O que a perna de ação fizer, a perna de oscilação vai fazer correspondente. Então, na hora de avaliar uma marcha, olha para a perna de oscilação, de apoio. Se você vê a perna de oscilação fazer algo esquisito, é porque a perna de apoio está fazendo algo esquisito. Né? A perna de oscilação está fazendo um movimento circular, está indo para o lado, está rodando. Olha para a perna de apoio que ela está fazendo exatamente a mesma coisa. E a correção não vai ser pela perna de oscilação. Se você vê a perna de oscilação fazer algo estranho e der um comando para a perna de oscilação, você está atingindo o lado errado da via. Melhora a sustentação, melhora a propulsão, que a perna de oscilação naturalmente vai passar a fazer um movimento correspondente. Então, resumo do resumo. Foca na perna de sustentação, pô. Ponto. É o resumo do resumo. É o resumo do resumo. Bom demais. Não sei se vai dar tempo de ir para outros, mas Talvez aqui a gente já encerra bastante, eu acho, do que é a marcha, né? E só para pegar o gancho disso que o Cássio falou, não é à toa que a perna vai para frente e essa circuitaria é espelhada. Essa circuitaria é espelhada porque mecanicamente isso dá certo e tem sucesso. Então isso foi selecionado ao longo do tempo para ser assim. E não tem como brigar com isso, porque senão você está brigando com a física. Mas por que está brigando com a física? Porque a partir do momento que você propulsionou lá bonitinho, empurrou o chão para trás, você acelerou o seu centro de massa para frente. A nova projeção dele vai estar à frente. Então, sua base de apoio tem que assumir, dando possibilidade para suportar
esse centro de massa. Se você colocar o pé para o lado, não vai dar, porque não vai estar naquela linha de projeção e você vai criar um vetor de aceleração agora lateral. Vamos supor, eu passo da direita para a esquerda. Minha perna esquerda tinha que tocar na minha frente. Ela tocou mais à esquerda. Eu vou criar um vetor em que eu tenho um ponto de apoio lateral ao centro de massa que está mais à direita desse apoio. O único vetor resultante vai ser um deslocamento para a direita. Ou eu aceito a queda, ou eu apoio e já dou o passo com a direita para suportar essa nova posição de projeção do centro de massa. Então não tem como mesmo, a não ser que você já fale, opa, vou dar o próximo passo. Vai ser um pouco a marcha do bêbado, né? Que o pé não entra muito no lugar que tinha que entrar e o cara tem que dar um passo correndo atrás do equilíbrio. E aí, as definições de marcha do início, quando o Franco falou das definições que ele já ouviu, eu achei que ele ia vir com essa, porque a definição incorreta de marcha... Sucessão de... Isso é muito, muito comum da gente ouvir fisioterapeutas falarem que a marcha é uma sequência de desequilíbrios. E não, a marcha do bêbado pode ser uma sequência de desequilíbrios. A marcha ideal, funcional, aquela que a gente busca e treina, não. O equilíbrio está acontecendo constantemente. É um equilíbrio dinâmico, em deslocamento à frente, mas você está 100% equilibrado. Se você está fazendo uma marcha ideal, você está alinhado, estável e se deslocando exclusivamente na direção pretendida. Vamos dizer que é para frente. Então, se eu quero andar para frente, o deslocamento do meu corpo vai ser só para frente, na velocidade pretendida, em ritmo constante. Então, essa é uma marcha equilibrada, não tem nada de desequilíbrio acontecendo aí. Isso só vai ser possível se o ambiente for mutável, né? Você empurrou o chão para trás em cima de um metrô, num ônibus, alguma coisa que desloque o seu centro de massa durante essa propulsão para frente, aí naturalmente você se deu conta de que seu centro de massa vai lateralizar, aí beleza, aí você posiciona para o lado e tá tudo bem. Mas é uma situação muito diferente, que aí é né? uma situação de uma propulsão seguida de uma perturbação. Um ajuste compensatório ali no meio do movimento de propulsão, né? Boa. Mas são os casos atípicos que a gente pode ir trazendo nos próximos episódios. Para onde essa marcha nos leva só no plano, hoje foi isso. No próximo, quem sabe, a gente vai falando mais e mais e mais até chegar ali no Pico da Aconcagua. Muita gente morre tentando subir o Aconcagua. Perigoso. Mas aqui no papo tá tudo bem. Mas se o cérebro quiser chegar lá, por que não? Por que não? Feito por hoje? Muito obrigado aí para quem esteve ouvindo esse episódio sobre marcha. Faça o favor de curtir esse episódio, dá 5 estrelas no nosso Spotify. A gente estava discutindo, né, no começo do episódio que nosso podcast ele é bem muito avaliado, bem avaliado né? E por muitas pessoas. Muitas Continue pessoas. divulgando, isso ajuda a divulgar. Se inscreva no canal no YouTube, segue a gente no Instagram, compartilhe os vídeos que para vocês foram interessantes, aí os cortes no Instagram, com as pessoas que precisam ouvir o que a gente está tentando passar. E use esse episódio para discutir sobre marcha com você, seus colaboradores, se você tem uma clínica, seus colegas de trabalho, o pessoal da pós-graduação, seja lá quem for. Vamos fazer esse papo aqui ser mais frutífero do que simplesmente a sua escuta isolada. É isso. Muito bom. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu.